Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima. Hoje nós estamos aqui com todos os nossos bonitos aqui e vocês vão para o canal, dá um tchauzinho aqui para o canal. Tá? Nós vamos fazer então juntos, nós vamos começar a fazer juntos aqui o nosso estudo bíblico, beleza? Acho que vamos tomar, todo mundo está com a Bíblia, né? Vamos tomar conhecimento primeiro dos livros. Quem tem a Ave Maria, eu acho que logo na primeira página aí. Quantos livros nós temos na nossa Bíblia Católica? 73. 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Os primeiros livros da Bíblia são 5, né? Chamado Pentateuco. Quais são os primeiros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ou, para aqueles que enrolam a língua, Doutor Antônio. Depois a gente tem Josué e Juízes, né? Depois a gente vai ter os livros, são chamados livros de narração, né? São 14 livros, né? Os 7 primeiros são dos reis até o exílio. E após o exílio, mais 7 livros. Quais são eles? Ruth, Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2, Crônicas 1 e 2. Depois, o pós-exílio, nós temos Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, Macabeus 1 e 2. Depois nós temos os profetas maiores, que são 6, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel e Daniel. Depois nós temos os profetas menores, que são 12. Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. No entanto, não foi o último livro a ser escrito no Antigo Testamento. Alguém sabe qual foi o último livro do Antigo Testamento a ser escrito? O livro que nós lemos hoje na liturgia, né? Qual foi a liturgia de hoje? Sabedoria. Foi o último livro do Antigo Testamento a ser escrito. Depois nós temos o Novo Testamento, né? Quantos livros? 27. Os evangelhos, né? Os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois nós temos o Atos dos Apóstolos, que é praticamente quase um evangelho, né? O Atos dos Apóstolos é uma continuação do evangelho de quem mesmo? De Lucas. Renovação carismática tá afinado, né? Pois nós temos as cartas de Paulo, Romanos, Coríntios 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo 1 e 2, Tito, Filemão e Hebreus. Só uma ressalva aqui: Hebreus nós temos aí que não foi uma carta propriamente de Paulo, provavelmente seja de um discípulo de Paulo. Depois nós temos outras 7 cartas: Tiago, Pedro 1 e 2, João 1, 2 e 3 e a grande epístola de Judas. Judas, qual Judas que foi? São Judas Tadeu, né? Depois nós temos o Apocalipse. Beleza? 73 livros na Bíblia. O que nós vamos começar a estudar, como já foi dito? Marcos. Minha Santa Terezinha está aqui no meio. Minha Santa Terezinha.
Evangelho de São Marcos, né? Como havia dito, né? Como é que nós vamos fazer o nosso método de estudo? Nós vamos fazer 2 leituras. Primeira leitura, o que a gente vai fazer? A gente vai mapear o Evangelho. A gente vai mapear o capítulo. Como é que a gente vai mapear o capítulo? Cada livro a gente vai ter cada tipo de livro a gente vai ter uma didática pro mapeamento. No caso dos evangelhos, como é que nós vamos fazer o mapeamento? Aonde Jesus está? Para onde Jesus está indo? De onde para onde? Aonde ele está? Jesus está em Jerusalém? Está dentro do templo? Jesus está na sua terra? Está em alguma sinagoga? Jesus está de barco, caminhando para Tiberíades, voltando? O que Jesus está fazendo? Este é o primeiro mapeamento. Dentro deste mapeamento, nós vamos colocar aquilo que Jesus está fazendo. Por exemplo, Jesus está em Cafarnaum, beleza. Aonde ele está em Cafarnaum? Jesus está na sinagoga. O que Jesus está fazendo na sinagoga de Cafarnaum? Jesus está fazendo tal coisa. O que é mais importante que ele fez ali? Ele ensinou tal coisa. Entendeu? Esse é o mapeamento. Nós vamos fazer um mapeamento. Para quê? Para que a gente vai fazer isso? Para que ele se torne didático. Para que a gente consiga se localizar. A hora que vocês fizerem, às vezes pode parecer um pouco confuso, mas a hora que vocês fizerem os 10, os 20 primeiros, o que vai acontecer? Esse mapa ele vai estar na nossa cabeça. Por exemplo, hoje na missa foi um negócio interessante. Qual que foi o evangelho? Lucas, não foi? Nós estamos estudando os sinóticos. Quais são os sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Quando ele falou, quando ele narrou o evangelho de hoje, já me veio o capítulo e já me veio aonde Jesus estava em Marcos, que nós estamos estudando. Onde Jesus estava? Tal lugar. O que Jesus estava fazendo? Tal coisa. Falou do perdão, só que quando Jesus falou do perdão em Marcos, ele estava falando do perdão num outro contexto. Quando orardes, se você tiver alguma coisa contra alguém, primeiro perdoe o seu irmão. Olha como é que já vem o mapa, ele já está dentro de nós, o mapa ele já está no estudo, então ele vem. Então fica muito fácil a localização. Fica muito fácil, aonde Jesus fez tal coisa, o que Jesus fez. E a hora que a gente fechar o livro, a hora que a gente fechar o Evangelho de São Marcos é um Evangelho relativamente curto, são 16 capítulos. Então a hora que a gente fechar, a gente vai ter uma noção do livro como um todo. A hora que a gente pegar os mapas, os 16 mapas, a gente vai ter uma noção como um todo. E a gente vai pegar os 16 capítulos e a gente vai fazer outro mapa. Nós vamos fazer um mapa do livro. Capítulo 1, Jesus estava em tal lugar, tal lugar. Nós não vamos copiar. Nós vamos fazer, Jesus estava em tal lugar. Beleza. O que Jesus fez de importante? Isso. Poucas palavras. Quando a gente fizer o mapa do capítulo, a gente vai fazer com mais palavras. A hora que a gente fizer o mapa do livro, a gente vai fazer com menos palavras. Por que isso? Porque quanto mais a gente resume, mais a gente aprende. Quanto mais a gente conseguir condensar, mais a gente vai aprender. A hora que a gente resumiu, a gente vai resumir o livro de São Marcos. Ele é desse tamanho. A gente vai resumir os capítulos pequenininhos e a gente vai resumir o livro inteiro pequenininho. A hora que a gente vê isso daqui, a gente vai ter o Evangelho de São Marcos gravado na nossa cabeça. Beleza? Essa é uma primeira leitura. A gente vai fazer uma primeira leitura e a gente vai traçar esse mapa. O que é a segunda leitura que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer na segunda leitura? E aí que entra o método adaptado do Padre Jonas à Bíblia. A Bíblia no meu dia a dia.
Segunda leitura, a gente vai pegar 4 elementos. Quais são os elementos? Princípio eterno, em primeiro lugar. Segundo elemento, promessa. Terceiro elemento, ordem. Quarto elemento, essa é a diferenciação. Esse quarto elemento vai ser um fato interessante ou fato relevante. O que é isso? Pode ser um princípio eterno, pode ser uma ordem, pode ser uma promessa, pode ser uma profecia, pode ser algo que não se encaixe em nenhum desses 3 pontos que nós falamos. É algo que nos tocou. É algo que, isso aqui foi importante, soou muito importante. Por que eu coloco fato interessante ou fato, não gosto muito de usar fato relevante? Porque fato relevante são todos os fatos da Bíblia. Tem um santo que fala que são quando ele fala da Bíblia, ele fala que são as santas letras. Ele não fala nem santas palavras. Ele fala que são as santas letras. Cada letra da Sagrada Escritura é importante. Cada pingo do J da Sagrada Escritura, ou pingo do I da Sagrada Escritura, é importante. É muito importante. Então, eu gosto de usar o fato interessante, que é aquele fato que nos tocou. Tem no método do Padre Jonas, tem isso, mas ele puxa sempre de um dos 3. O que me tocou? Tocou tal coisa. Então, eu gostaria de colocar como mais uma linha de frases que a gente tira. O que seria um princípio eterno? O princípio eterno seria algo que Deus fez e que não muda. Algo que Deus fez e que está colocado no tempo e vai continuar para a eternidade. Isso seria um princípio eterno. Princípio, a gente sempre remonta, sempre as primeiras coisas. Sempre aquilo que vem na cabeça. Sempre aquilo que não muda. Princípio eterno é algo que não muda. Promessa. Todo mundo sabe o que é a promessa, né? Se vocês fizerem isso, vocês alcançarão aquilo. Se vocês fizerem tal coisa, vocês ganharão tal coisa. Isso é uma promessa. No caso dos evangelhos, é quando Nosso Senhor nos promete algo. Quando Nosso Senhor nos promete uma recompensa ou alguma coisa. Aí vocês vão falar, mas eu vi os vídeos que você colocou que não tem nada a ver com a promessa. Mas a gente pega uma promessa implícita. Tem uma situação e a gente vai verificar que nessas situações existe uma promessa implícita. O que é implícita? Implícita é que está... que a gente vê que vai acontecer. É uma promessa que não foi dita, mas que a gente vê que vai acontecer. Por exemplo, Bodas de Caná da Galileia, que está lá em... Qual livro mesmo que está? Bodas de Caná? Lucas, renovação, ó. Evangelho de São Lucas. Nossa Senhora chega para Nosso Senhor, Nossa Senhora nota que acabou o vinho. O que Nossa Senhora faz? Filho, eles já não têm mais vinho. Quando eu analiso Nossa Senhora falando, filho, eles já não têm mais vinho, eu já enxergo uma promessa aí. Ou então, quando eu analiso, a hora que ela fala, filho, eles já não têm mais vinho, eu vou pegar essa fala dela para Jesus e eu vou pegar essa fala dela já para os serventes. Fazei tudo o que ele vos disser. Mas isso não é uma ordem? Sim, é uma ordem, mas já contém uma promessa. Por quê? Porque vai acontecer um milagre. Então, eu coloco isso como uma promessa. Vou colocar como uma ordem, fazer tudo que ele vos disser, mas vou colocar na coluna da promessa. Por quê? Porque tem uma promessa implícita. Fazei tudo o que ele vos disser. Ela não falou, fazei tudo o que ele vos disser, que ele vai fazer tornar vinho. Não, porque ela não disse isso, mas ela deixou implícito.
Na situação ficou implícito, como na multiplicação dos pães. Ó, essa multidão aqui está com fome. Dai vós mesmos de comer. É uma ordem, mas tem uma promessa implícita. Então você vai pegar o dar-lhes vós mesmos de comer e vai pegar a fala em que Jesus pergunta: quantos pães tendes? Então você vai pegar esse versículo e vai pegar esse outro versículo e vai colocar na coluna. E isso é uma promessa implícita. Por quê? Porque vai acontecer. Pela fé vai acontecer o milagre da multiplicação dos pães. Beleza? Porque promessa a gente vai ver, normalmente a gente vai ver poucas promessas, mas a gente vai ver muita promessa implícita, muita promessa que a gente, tem uma promessa aqui. Beleza? E a gente, lógico que a gente vai ver promessas mesmo, né? Acontecer, né? Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A promessa. Se for pobre de espírito, você vai possuir o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, possuirão a terra. A promessa. Beleza? Promessa, ficou belezinha? Princípio eterno, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais, mas nós vamos ver no dia a dia, a gente vai analisar os princípios eternos. Ordem, não tem dúvida alguma, né? Faz isso. Faça isso. Eu te ordeno, saia. É uma ordem. Está ordenando o capiroto sair do... Entendeu? É uma ordem também. É uma ordem, não matarás. É uma ordem. Uma ordem. Beleza? E o fato interessante ou o fato relevante é qualquer outra palavra. Pode estar contido no princípio eterno, pode estar contido na ordem, pode estar contido na promessa. E pode não estar contido em nada. De repente te tocou aquela passagem, e Jesus passou do lado de cá para o lado de cá. Te tocou isso daqui e veio alguma coisa. Você vai colocar como fato interessante ou relevante. Beleza? Alguma dúvida? Podemos fazer o primeiro capítulo junto? Quem lê? Randall? Pode ir embora? Então vamos lá. O que nós vamos fazer na primeira leitura? Mapeamento. Não, a hora que a gente pegar o método, isso daqui vai ficar fácil. Não, tudo bem, a gente pode fazer só aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a hora que a gente pegar o método, ó como é que eu faço. Às vezes me sobra um tempinho, eu pego no celular mesmo. Eu pego no celular e pego um pedaço de papel. Tem um pedaço de papel lá em casa lá. Tem 2 pedaços de papel lá em casa que eu não passei para planilha. O que eu faço? Eu pego o celular, faço a primeira leitura e já vou anotando o mapa. Faço a primeira leitura, mapa, fiz o mapa. Passo a segunda leitura, já vou anotando os quatro fatos que a gente tem que tirar. E coloco. Outra coisa importante. Na medida que a gente fizer a segunda leitura, ou às vezes até na primeira, vai surgir algumas observações. Vão surgir algumas observações. Quem fizer a planilha no Excel, ou quem fizer no caderno, anota. Tal coisa, peguei uma ordem aqui. Achei interessante essa ordem aqui, por isso. Anota. Quem fizer na planilha, anota na frente. Já coloca. Por quê? Porque isso é uma meditação. Isso faz parte da meditação. Normalmente ela vem na segunda leitura. Que a segunda leitura que a gente fizer, a gente já vai estar dentro do mapa e a gente vai estar preocupado exatamente com as palavras. Beleza? Vamos fazer o mapeamento? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. A tratar sempre os evangelhos, São Marcos, São Mateus, São Lucas, não
A gente fala, Evangelho de Marcos, dá a impressão que a gente é protestante. Não, nós não somos protestantes, eles são santos. São Marcos. São é de santo. São é de santo. São Marcos. João Marcos, João Marcos. Era um menino ainda na época de Jesus. Princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: eis que envio meu anjo diante de ti, ele preparará teu caminho. Uma voz clama no deserto: traçai o caminho do Senhor, aplainai suas veredas. Espera aí, tem local aqui? Não. Então, o que ele está dizendo aqui? Nós precisamos de um ponto de referência para o ponto 1. O que está havendo aqui? O que está havendo aqui logo no primeiro? Na verdade, é a pregação de João Batista, né? É a pregação de João Batista. Então a gente vai colocar ali no nosso mapa, a gente vai colocar ali, ó, pregação de João Batista. Ele vai falar que é o princípio da boa nova. O princípio da boa nova, ele vai dizer de Jesus Cristo, conforme está escrito no profeta, parará. Uma voz clama no deserto, ele já vai colocar aqui Malaquias e Isaías. Aí, logo no 4 aqui, ele vai apresentar João Batista. João Batista apareceu no deserto. Então, é a pregação de João Batista, aí tem um lugar. Pregação de João Batista no deserto. Beleza o mapa? Nós temos o primeiro elemento do mapa. João Batista apareceu no deserto e pregava. O que João Batista pregava? O batismo de conversão dos pecados. Então a gente vai colocar ali no primeiro, pregação de João Batista no deserto. E a gente vai colocar no, como se diz, é importante colocar, quando a gente colocar o local, a gente vai sublinhar o local. Ó, pregação de João Batista no deserto, beleza. Quem tiver no Excel, põe ela em negrito. Tudo bem, não tem problema. É só um método que eu achei mais fácil fazer. A hora que a gente for para o 4, a gente vai colocar um asterisco. Na pregação de João Batista no deserto, o que ele está fazendo? Pregando um batismo de conversão. Então a gente vai colocar o 4, batismo de conversão. 5. Tá, tô calmo. Eu tô calmo. E saíam para ter com ele toda a Judeia, toda a Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Isso a gente não precisa colocar. João andava vestido de pelo de camelo, trazia um cinto de couro em volta dos rins e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele pôs-se a proclamar: depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar, para desatar-lhe a correia dos calçados. 8. Eu vos batizei com água, ele porém vos batizará no Espírito Santo. Aqui tem um fato interessante. Logo abaixo a gente vai colocar um asterisco, vai colocar o 7. João Batista apresenta o Cristo. Perfeito? Então 4, João Batista prega um batismo de conversão. Ó, eu não estou anotando nada disso, depois você me passa, mozinho. E no 7, João Batista apresenta o Cristo. Beleza? Temos mapeado aí a primeira parte. João Batista apresenta o Cristo. Terminamos o 8. Não gosto muito de usar a Ave Maria impressa, porque ela já tem os subtítulos aqui. Por isso que é interessante usar a versão online. Na versão online não tem o subtítulo. Então você tem que buscar, o mapa mesmo. Você tem que fazer o mapa na cabeça. Versículo 9.
Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Opa! Ponto interessante. Local. Jesus veio de Nazaré. Para onde Jesus veio? Não. Para onde Jesus está? Rio Jordão. Então, Jesus batizado no Rio Jordão. Entenderam? Jesus batizado no Rio Jordão. 10. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus, uma voz: Tu és meu filho muito amado, em ti ponho a minha afeição. Aqui é um ponto interessante. Então nós vamos marcar o 11, que é o testemunho do Pai. Sempre em asterisco. Lembra? Nós colocamos em negrito local. Quando a gente for colocar o fato, a gente coloca sempre em asterisco, porque a gente sabe que é naquele local. Testemunho do Pai. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, no 12. Tá bom, tô de leve. Não, pode ir, mas eu acho que não vou acompanhar mesmo. Não tem opção. Então, eu sei que o negócio tem que ler a Bíblia, eu preciso estar com a minha para eu estar riscando. Entende? Não acompanho, não. Mas você não dá. Acompanha sim. Nós vamos devagar. Semana que vem nós vamos rezar. A gente vai fazer de 15 dias. Semana que vem nós rezamos o rosário. Aí semana que vem mandar o bem, outra semana a gente faz tudo junto, entendeu? Super. E logo. Pode ir agora? E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Aí esteve 40 dias e foi tentado pelo demônio. Esteve em companhia dos animais selvagens e os anjos o serviam. Nós temos um fato relevante no 12. O Espírito impele Jesus para o deserto, para ser tentado pelo demônio. Pode colocar, Jesus vai para o deserto. É interessante a gente colocar o mais conciso possível para que a gente mesmo entenda. A concisão é um negócio interessante. Belezinha? 14. Depois que João foi preso, abençoado. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia. Ponto interessante. Jesus vai para Galiléia no 14. Pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Opa, um ponto interessante aqui no 17, né? Promessa, é uma promessa. Mais um ponto interessante aqui, Nesse ponto aqui, Jesus chama os primeiros discípulos. 17. Jesus chama os primeiros discípulos. Não, nós estamos só mapeando ainda. Nós estamos só mapeando. Nesse ponto, Jesus chama os primeiros discípulos.
Jesus foi para Galileia, e Jesus, no 14, e Jesus chama os primeiros discípulos no 17. Beleza? 18. Eles no mesmo instante deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca consertando as redes, e chamou-os logo. Eles deixaram a barca de seu pai Zebedeu com os empregados e o seguiram. São os primeiros discípulos, junto com André e Pedro. Então, nisso a gente não põe nada. 21. Dirigiram-se para Cafarnaum. Opa! Uma mudança de local. Vão para Cafarnaum. Quem vão para Cafarnaum? Jesus e seus primeiros discípulos. Então, Jesus e os discípulos vão para Cafarnaum. E já no dia de sábado, entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Então a gente pode colocar nesse mesmo local aqui, Jesus vai para Cafarnaum na sinagoga. – 22. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Ora, na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo que gritou: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. No 23 a gente pode colocar a cura de um possesso. Beleza? O que Jesus estava fazendo na sinagoga de Cafarnaum? Curando um possesso. Hã? Possesso. Só lê aí, ó. SSSS. 25. Mas Jesus intimou, dizendo: cala-te, sai deste homem. Não, calma. Nós não estamos pegando, nós estamos só mapeando. Calma, vocês estão indo lá na frente. O espírito imundo agitou violentamente, dando um grande grito, saiu. Ficaram todos tão admirados que perguntavam-se uns aos outros: que é isso? Eis um mandamento novo e feito com autoridade. Além disso, ele manda até os espíritos imundos e lhe obedecem. A sua fama divulgou-se logo por todos os arredores da Galileia. Assim que saíram da sinagoga, Jesus e seus discípulos saem da sinagoga. Pode colocar só: Jesus sai da sinagoga. A partir daqui, quando Jesus sai, seus discípulos vão atrás dele. Então, Jesus sai da sinagoga. Dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A gente já vai colocar mais uma coisinha aí. Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Tiago e João. Vai para a casa de Simão, né? Vai curar a sogra de Pedro. Não. Simão e André. Ele vai curar, no caso, ele vai curar a sogra de Pedro, Simão, né? Simão Pedro. Então Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Simão. Beleza? André era irmão de Pedro. A sogra de Simão estava de cama com febre e sem tardar falaram a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão, levantou-a e imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. No 31 tem a cura da sogra de Pedro. Conta as más línguas que foi por isso que Pedro negou Jesus. Ele curou a sogra dele.
32. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Aqui eles estão na porta da casa de Pedro. O que Jesus faz na porta da casa de Pedro? Cura os doentes e os possessos. Então é mais um pontozinho aí. No 32, Jesus cura todos à porta da casa. Não é um local, porque o local já foi colocado. O que Jesus está fazendo? Jesus curou a sogra de Pedro e à tarde Jesus curou todas as outras pessoas que foram apresentadas. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças, expulsou muitos demônios, não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e aí pôs-se em oração. Então no 35, Jesus sai para um lugar deserto. Simão e seus... Toca a mão. Calma, professor. Eu já fiz, né? Ó, não vai falar não, professor. Calma aí. Eu fiz pelo vídeo. É verdade. Mas o vídeo, aquele vídeo ficou pobre, não ficou com todas. Eu vou refazer o mapa dos 3 primeiros capítulos. Eu vou refazer o mapa, porque eu achei que ele ficou pobre. Vou colocar na descrição lá. Simão e seus companheiros saíram a procurá-lo, encontraram-no e disseram: todos te procuram. E ele, Jesus, respondeu-lhes: vamos às aldeias vizinhas para que eu pregue também lá, pois é para isso que eu vim. Retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia e expulsando os demônios. Jesus percorre a Galileia, isso é o 39. No 39, Jesus percorre a Galileia. É lugar também. Beleza? 40. Aproximou-se dele um leproso. Amém. Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: se queres, podes limpar-me. Opa, 40 a gente tem a cura do leproso. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou e disse: eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu imediatamente com esta severa admoestação: vê que não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente numa cidade. Conservava-se fora, nos lugares despovoados, e de toda parte vinham ter com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mapeamos? Como é que ficou o nosso mapa? Deixa eu ler, mozinho. Ai, professor. Dá pra eu ler aqui, ó. Dá pra eu ler aqui, ó. Então nós temos aqui, ó. Olha como é que ficou o nosso mapa, ó. No 1, pregação de João Batista no deserto. No deserto, no número 4, João pregava um batismo de conversão. E no número 7,
João Batista apresenta o Cristo. No número 9, Jesus veio de Nazaré para o Jordão para ser batizado. No número 11, nesse mesmo local, temos o testemunho do Pai. No número 12, o Espírito Santo impele Jesus para o deserto para ser tentado pelo demônio. No 14, Jesus sai e vai para a Galileia. No 17, Jesus chama os primeiros discípulos, aqui tem um asterisco, você não pôs. Aqui não tem, professor, não fala com rápido. No número 21, eles se dirigiram para Cafarnaum, Jesus e seus discípulos. E Jesus pregou na sinagoga, entrou na sinagoga para pregar. No 23 nós temos a cura de um possesso, com 2 S e 2 S, muito bonito. No 29, Jesus e seus discípulos saem da sinagoga e vão para a casa de Simão. No 31 tem a cura da sogra de Pedro. No 32, Jesus cura todos os demônios, cura todos os possessos e doentes que estavam à porta. No 35, Jesus vai para um lugar deserto. E nesse momento o Simão Pedro e seu irmão vão procurar Jesus. Todos te procuram. É preciso que eu vá para os outros lugares, né? No 39, Jesus com seus discípulos percorre toda a Galileia. E no 40 a gente tem a cura de um leproso. Só uma pergunta. Aqui no 12, Jesus vai para o deserto. Sim. Agora eu entendi porque que o Fábio fez o sermão dele ontem na missa. Ele falou a mesma coisinha que ele falou há um ano atrás, há um tempo atrás. Não. Você fez a mesma coisa. Lá no vídeo você falou primeiro, Jesus vai para o deserto. Vou colocar isso. Depois você corrigiu. O demônio leva Jesus para o deserto para ser tentado. Não, o Espírito leva Jesus para o deserto para ele ser tentado pelo demônio. É o Espírito que move. Então, O Espírito move Jesus vai para o deserto e ele vai para ser tentado pelo demônio. então não é Jesus vai para o deserto. Não, Jesus vai para o deserto, movido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo demônio. Olhando o mapa, a hora que você passar ali, olhando o mapa, fica fácil de identificar, não fica? Fica fácil. Aonde Jesus estava, o que Jesus fez? Ficou fácil? Identificar? Vocês vão? Ficou sim, lógico que ficou. Falando. Para ficar mais fácil, você tem que dar um jeito. Até que eu esqueci meu computador. Eu ia trazer o computador para mostrar para ele o jeito que você falou. Porque no Excel vai ficar mais fácil. Ele vai ficar bem claro. No Excel ele fica bem claro. Outra coluna, então fica subsequente. No Excel ele vai ficar bem. A hora que passar para o Excel, vocês vão ver que ele vai ficar bem claro. Jesus estava em tal lugar, fez tal coisa. Jesus estava em tal lugar, fez tal coisa. Tal lugar fez tal coisa. Faz na segunda-feira para fazer esse estudo, faz em casa, põe na televisão. Sim, claro. Não, eu vou trazer. Nos próximos aqui eu trago. Aqui, põe na TV aqui, ó. Eu não sei fazer. Eu deixo pronto. Não, por mais que você. Eu deixo pronto. Não, você vai Se você não, pode fizer entender. no papel, se você fizer no papel, escreve aqui, faz um traço, escreve aqui, faz um traço, Não, eu vou fazer pronto. Eu vou deixar pronto. Vou deixar pronto. Inclusive o mapa do vídeo ele ficou pobre. Esse mapa aqui ele ficou com a metodologia que eu já fiz depois do 4.5 lá. Ele já ficou mais claro. Já ficou mais dinâmico. Pode ver onde está a diferença. Porque para mim está bem no caminho. Não, mas aquela resumida ali que tiver aquela resumida que está no vídeo, ele vai para o livro inteiro. A hora que estiver no livro inteiro, ele vai estar resumido daquele jeito, bem resumido, bem resumidinho. Nós vamos ter noção do livro inteiro. O asterisco é o seguinte: Jesus está em tal lugar. O asterisco é o que Jesus está fazendo, entendeu? É só uma... Isso. Jesus chama os primeiros discípulos. Aonde?
É só para diferenciar, entendeu? Em qualquer lugar que tenha o local, abaixo do local, a gente põe um asterisco só para definir o que Jesus está fazendo. Ou os seus discípulos estão fazendo. O que está acontecendo? Aonde eles estão? Em negrito. O que eles estão fazendo? Asterisco. Entendeu? Local. O que estão fazendo? Sempre o que estão fazendo vai em asterisco. Para estar dentro do local. Em negrito. Cura o processo. Asterisco. Ó, gente, é uma dúvida importante, ó. Todo local. Negrito. Ó, local. Estão em tal lugar. Negrito. O que eles estão fazendo, Jesus e seus discípulos? Asterisco. Por quê? Porque a gente vai visualizar o local e logo abaixo a gente vai ver o que eles estão fazendo. Belezinha? Onde eles estão? Negrito. O que eles estão fazendo? Asterisco. Entendeu? Título, subtítulo. Classe, subclasse. Aonde? O quê? Aonde eles estão? Negrito. O que eles estão fazendo? No computador, no caderno. Não, independente, no caderno. No caderno, você vai colocar logo abaixo. Você vai diferenciar. Aonde está o Senhor? Onde estão seus discípulos? O que eles estão fazendo nesse local? Entendeu? Vocês vão só separar. O que eu quero é que vocês visualizem aonde eles estão e o que eles estão fazendo. Hora que o mapa estiver pronto, vocês vão ver. Tá fácil. Tá fácil porque... Eu acho que se tivesse colocando o desenho... Não, eu vou trazer. O próximo eu já trago. Na quinzena que vem eu já... Não, o mapa sim, agora vai fazer a outra parte. Agora nós vamos retirar... Nós vamos... Que horas são? É rapidinho. A parte mais demorada é essa. Essa é a parte mais demorada. Agora nós vamos... Veja, isso está demorado. Ó, presta atenção. Isso só está demorado porque nós estamos explicando tintim por tintim da metodologia. A hora que a metodologia tiver na nossa cabeça isso aqui, essas leituras aqui, elas vão ser feitas, 15 minutos no máximo, isso aqui está pronto. 15 minutos no máximo, cada capítulo. Que não, será não, eu tô dizendo, 15 minutos no máximo está pronto. Primeira leitura vai fazer o mapa, segunda leitura vai tirar os pontos. Adriano, nós estamos com criancinhas que estamos começando no primeiro. Então, mas a criancinha cresce. Mas é por isso que nós estamos fazendo devagarzinho. Não, nós estamos... Fica todo mundo calmo. Fica todo mundo calmo, que nós vamos... Tranquilo. Eu sou a mais larga de todos. O tempo que for necessário. Tem que parar. Você para um minutinho, explica. Vocês vão de leve, que é o primeiro dia. Ninguém sabe nada aqui, a gente quer aprender. A gente quer rezar. Não dá pra fazer onde a gente vai rezar. A gente é uma família. Põe na cabeça de vocês. Tá com dúvida, Adriano? Eu tenho liberdade com meu marido, você tem que ter liberdade com ele também. Para, não tô entendendo. Mas eu tô sempre ali, pode ficar tranquilo. Só chegar no meu ouvido aqui, na hora que ela achar que tá acelerada, pode deixar. Pode parar, pode pedir para parar, Não, veja, nós estamos fazendo isso aqui bem devagar mesmo. Por quê? Porque eu quero que a metodologia entre na cabeça. Hora que a metodologia entrou, hora que você fizer a leitura, você já vai sugar o mapa e você já vai sugar as partes. Mas primeiro a metodologia vai ter que entrar. Ela demora. Calma. A gente tem que ter calma, a gente tem que ter paciência, só que a gente tem que ter método. O método é esse.
assim, Não, eu entendi o que ele está falando, eu só entendi o que ele está falando porque no primeiro vídeo que ele pôs, eu escutei o vídeo primeiro que ele pôs umas 10 vezes. Aí eu escrevia e eu escutava de novo, eu fiz o certo, aí eu voltava para poder entender o que está escutando. A hora que entrou o método, vai ficar fácil. Eu garanto para vocês, isso é uma promessa, não é uma promessa implícita não. Isso é uma promessa de fato. É uma promessa mesmo. Vai entrar. Aprender, sabe o que eu falo o padre falando na missa? O duro é a gente ficar velho e ter um conteúdo no capítulo. Ó, vamos lá tirar os... Vocês ficam tranquilos. Qualquer coisa, vocês falam para mim que eu vou ver. Vamos para a segunda leitura. Princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Eis que envio meu anjo diante de ti. Primeiro, a segunda leitura. Segunda leitura, estou voltando. 2. Eis que envio meu anjo diante de ti. Ele preparará teu caminho. Uma voz clama no deserto. Traçai o caminho do Senhor, aplainai as suas veredas. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. Eu tenho que de 1 a 4 é um princípio eterno. Nós não precisamos colocar de 1 a 4. Nós podemos pegar aqui, ó, no versículo 2, eis que envio meu anjo diante de ti, ele preparará o teu caminho. Nós podemos pegar o 2.4. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. Por que isso é um princípio? Porque Deus falou que isso iria acontecer pela boca do profeta Isaías e em Malaquias. Então isso é um princípio eterno. Isso iria acontecer de fato. E de fato aconteceu. Então eu estou colocando a profecia no 2 e estou colocando o cumprimento da profecia no 4, que é o que está dizendo aqui. Quem quiser colocar de 1 a 4, pode colocar. Eu ponho de 2, eu ponho o 2 e ponho o 4. Lembrando que quando a gente coloca 2, a gente põe... Não. Isso é um princípio eterno. Ó. Não. Isso é um princípio eterno. Estou explicando que isso é um princípio eterno. Ó, gente, presta atenção. Agora nós vamos colocar 4 coluninhas: princípio eterno, promessa, ordem, fato relevante. Nós vamos olhar todos os versículos e nós vamos ver o que se encaixa em cada um, beleza? Então, esse aqui tá, o 2.4, ele é um princípio eterno. 2.4. Quando você quer colocar alternado, você põe sempre ponto. Quando você quer colocar sequencial, por exemplo, se a gente fosse colocar de 1 a 4, 1-4. Quer dizer que é de 1 a 4. Como eu quero colocar o 2 e o 4, então a gente põe 2.4. Se tivesse mais um, 2.4. Se a gente quisesse colocar, por exemplo, o 2 e o 4 a 6, então eu colocaria 2.4 a 6, tracinho 6, beleza? Um tracinho 4 é de 1 a 4 direto. Ó, é 2, eis que envio meu anjo diante de ti e preparar o caminho, né? Isso. Não, 2 e 4, né? 2 e 4. 2 e 4. Não precisa copiar, só coloca o... Não precisa copiar. Beleza? 5. Tá. 2.4. Quem quiser colocar de 2 a 4 tá valendo. Quem quiser colocar de 1 a 4 tá valendo. Eu achei melhor colocar o 2 e o 4. 2.4. Isso, 2.4. Trebalito. Não é a mesma coisa não. De 2 a 4 é o 2, o 3 e o 4. O 2 e o 4 é o 2.4. É o 2 e o 4. Sem o 3, entendeu? Beleza? 5. E saíram para ter com ele
toda a Judéia, toda Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele pôs-se a proclamar: depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar, para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Isso pode ser tanto um princípio eterno como uma promessa. Eu colocaria como uma promessa o número 8. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Então, o 8 é uma promessa. Vai lá na coluninha da promessa e põe na promessa. Beleza? Só marcar o número 8 ali na promessa. 9. Ora. Só 8. Ora, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. No momento em que Jesus saía da água, João viu os céus abertos e descer o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho muito amado, em ti ponho a minha afeição. Eu coloco isso como um princípio eterno. O que vocês acham? Princípio eterno. Na verdade, eu colocaria como princípio eterno aqui o 11. Tu és meu filho muito amado, em ti ponho a minha afeição. Isso, professor. O princípio eterno está no 11. Você pode colocar como contexto, você pode colocar um pouco para trás. Eu ponho só o 11. 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Aí esteve 40 dias, foi tentado pelo demônio, esteve em companhia dos animais selvagens, e os anjos o serviam. Eu colocaria o 13 aqui como fato interessante. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Por que do fato interessante? Os anjos serviam o Senhor enquanto ele era tentado. Eu achei um fato interessante isso. 14. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia, pregava o evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo do reino de Deus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no evangelho. O que é isso, gente? Uma ordem, né? Podemos colocar aqui do 14b ao 15, uma ordem. Pregava o evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no evangelho. Então, 14b a 15 é uma ordem. 14b até o 15. Porque é a segunda frase do 14. Nós não queremos a primeira. A segunda frase do 14 e não. Porque é a segunda frase do 14. São duas frases no 14, então 14A a primeira frase, 14B a segunda frase. Deu para entender o A e B? A e B? Se tivesse três frases, A, B e C. Beleza? A é 14B para 15B, né? Não, é 15 inteiro. Não, ao 15B. É o 14B ao 15. Ao 15. 14B para 5B. O Bedel aí ficou bom com a Maria Malha, hein? O Bedel ficou bom com a Maria Malha. Ficou ótimo. Eu estou olhando os dois lados. Estou cuidando da vida. Eu sou a pior.
16. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O que é isso? É uma ordem ou uma promessa. Escolham. É uma ordem que contém uma promessa. Como? É uma ordem, só que ela tem uma promessa. Eu coloquei como uma ordem. Como tem mais promessa aqui, eu deixei ela como uma ordem. Vocês escolham o que vocês... Vinde após mim. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu ponho como uma ordem. Eu colocaria como uma ordem. Você não está com 17. Seguindo. Essa palavra é uma ordem. É uma ordem. Agora, eu farei de vós pescadores de homens É uma promessa. Eu coloco uma ordem. Se você colocar separado, ele vai ficar fora de contexto. Então, põe como uma ordem ou põe inteiro como uma promessa. Eu coloquei como uma ordem, beleza? Você pôs no quê? Ordem. Eles no mesmo instante deixaram as redes e seguiram-no. Ó, tô perguntando. Oi? Pode ser as duas. Uns poucos mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, meu amiguinho, seu irmão, que estavam numa barca consertando as redes, e chamou-os logo. Eles deixaram a barca do pai Zebedeu com os empregados e o seguiram. Eu sou apaixonado em Tiago e João, mas olha, eles foram o fuminho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, mas metiu o fumo neles. Mas Jesus amava eles tanto, mas tanto. Até doía o coração de Jesus, tanto que gostava deles. Dirigiram-se para Cafarnaum e já no dia de sábado Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilhavam-se de sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eu considero isso como um princípio eterno. Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas. Princípio eterno, beleza? No 22. Maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Isto já estava predito, então por isso que é um princípio eterno. Beleza? Ora, na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo que gritou: Que tens conosco, Jesus de Nazaré? Viestes perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus intimou, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O espírito imundo agitou violentamente, dando um grande grito, saiu. Ficaram todos tão admirados que perguntavam-se uns aos outros: Que é isso? Eis o ensinamento novo, feito de autoridade. Além disso, ele manda até os espíritos imundos e lhes obedecem. Sua fama divulgou-se logo por todos os arredores da Galileia. Eu colocaria como um fato interessante aqui o 25, em que Jesus intima o espírito imundo dizendo: Cala-te, sai deste homem. Por que eu coloco como um fato interessante? Porque Jesus não queria que fosse divulgado pela boca dos demônios ou pela boca dos curados de que ele era um milagreiro e de que ele era o Filho de Deus. Nem os demônios e nem os curados. Por isso que eu coloquei como um fato interessante. Jesus não queria a propaganda. Por que Jesus não queria propaganda? Porque Jesus queria entrar na sinagoga, Jesus queria ensinar nas casas, na sinagoga. Como a fama dele começou a ser divulgada, o que acontecia com ele? Ele tinha que ficar do lado de fora da cidade, do lado de fora das casas, do lado de fora da sinagoga,
ou nos lugares desertos. Ele não conseguia pregar de forma intimista. Era aquilo que ele queria. Nós vamos ver lá na frente, na cura do leproso, aqui, depois nós vamos colocar aqui, Jesus falou para ele, vai e se apresenta ao sacerdote. O que ele fez? Ele foi e começou a divulgar a fama dele. Ele desobedeceu. Foi uma desobediência. Atrapalhou os planos do Senhor. Vixe Maria, vamos lá. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e, sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão, levantou imediatamente a febre, a deixou e pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhe permitia falar, porque o conheciam. Colocaria também como um fato interessante. É o 34b. 34b. Isto. 35. De manhã, tendo se levantado. Estou operando. Fato interessante. 34b. Perdão, 34c. Tem três frases aqui, ó. 34c. De manhã, tendo se Perou. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali pôs-se em oração. Simão e seus companheiros saíram a procurá-lo, encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuram. Ele respondeu: vamos às aldeias vizinhas para que eu pregue também lá, pois para isso é que eu vim. Claramente uma ordem. 38, uma ordem. Ele retirou-se dali. 38, ordem. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galiléia e expulsando os demônios. Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou e disse: eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Eu entendi isso aqui como uma promessa implícita. Ele tem uma ordem aqui, mas eu entendi como uma promessa implícita. O leproso que se aproxima e se prostra de joelhos e suplica ao Senhor. Você vê que isso é uma súplica, né? E logo em seguida Jesus o cura com uma ordem. Então, o 40 até o 42, de 40 a 42, eu coloquei como uma promessa implícita. Jesus o despediu imediatamente com esta admoestação: vê que não o digas a ninguém, e vai mostrar-te ao sacerdote, e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés, para lhe servir de testemunho. Coloco isso também como um fato interessante, o 43 ao 44, seguindo aquela linha, né? Jesus expulsa o demônio, manda que o demônio se cale. Jesus expulsa outro demônio, manda que ele se cale e que não diga nada. Agora Jesus cura o leproso e pede para que ele não divulgue, mas que ele vai se apresentar ao sacerdote. Fato interessante: Jesus não quer a propaganda. Beleza?
Este homem, porém, foi logo que se foi, começou a pregar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente numa cidade. Conservava-se fora nos lugares despovoados e de toda parte vinham ter com ele. 45 também um fato interessante para completar aquilo lá. Belezinha? Terminamos o nosso capítulo. Não, ele está falando do pai. Agora, gente, como a gente fez o mapa e a gente pegou esses 4 pontos, nesses 4 pontos a gente vai encaixar no nosso mapa no lugar respectivo. Entendeu? Coluna do princípio eterno. Aonde está o princípio eterno? Aonde Jesus estava, o que ele estava fazendo? Nós vamos colocar exatamente naquela posição. A ordem, mesma coisa. Qual foi a ordem? Aonde Jesus estava e o que ele estava fazendo? Vai ser naquela linha. A hora que a gente visualizar o mapa, vai ser muito interessante. Por isso que serve para quem vai fazer no Excel, vai fazer uma cartolina e fazer na cartolina. Não, eu vou colocar, gente. Eu vou colocar. Ó, na próxima, eu vou trazer para vocês. Ó, presta atenção. Presta atenção como último aviso. Nós pegamos a metodologia. Não se preocupem com isso. Isso é a metodologia. Eu vou trazer a planilha e vou colocar. A planilha também nem precisa, né? Porque a gente dá Não precisa. Não precisa. Quem quiser fazer a planilha, vai fazer a planilha. É que a planilha vai estar pronta. Eu vou deixar a planilha pronta. Toda aula eu vou deixar a planilha pronta. Vocês vão pegar, vocês vão pegar a planilha. A hora que vocês pegarem a planilha pronta, é que eu estou ensinando vocês a fazerem a planilha para ficar independente. Mas eu vou fazer a planilha. A hora que vocês pegarem a planilha e vocês lerem, vocês vão ver que ficou fixado aquilo ali. Aquilo lá fixou. Não, mas a hora que vocês... Vai lendo, vai lendo. Presta atenção. A hora que vê a planilha, escutar uma coisa. A hora que vê a planilha depois que leu, a mente faz assim, ó. Ela abre. Ela abre. Não, mas... Calma, muita calma. A metodologia, o que eu queria fazer aqui? Um para cada um. Não, eu vou deixar nos vídeos. Vou deixar nos vídeos. O que eu queria fazer aqui? Ó, escutem aqui. O que eu quis fazer aqui? Escuta. O que eu quis fazer aqui? Vocês aprenderem a metodologia. Vocês vão fixar essa metodologia. Como eu vou tirar o mapa, como eu vou tirar as 4 situações. Como eu vou colocar isso no papel. Ficando pronta a metodologia, vai ficar fácil. Calma. Isso é o primeiro. O segundo já vai ficar um pouco mais fácil. O terceiro vai ficar um pouco mais fácil. Belezinha? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Senhora, 1h13.